Então, pessoal, um bom dia. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente hoje no Smart Meeting. Eu sou a Michelle, faço parte do time de marketing da GoToBiz. Quero dar boas-vindas a todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está ganhando cada vez mais espaço nas estratégias de tecnologia, né? Como a nuvem inteligente e o papel da inteligência artificial na modernização das aplicações em nuvem. Então, mais do que acompanhar as tendências, o encontro de hoje ele é um convite para a gente repensar como que a gente usa a tecnologia para gerar impacto real nos nossos negócios. E quem vai nos guiar hoje nessa conversa é o especialista Luciano Rocha. Então, Rocha, seja bem-vindo, muito obrigada pela tua disposição e tudo contigo. E aí, pessoal, tudo certinho? Bom dia aí para todo mundo. Vamos lá, tá? O objetivo da apresentação hoje, tá, é deixar bem pessoal para vocês, tá? Vai ter algumas coisas, espero que que eu traga informações relevantes, tá? E vocês vão ver que o conteúdo é bem pessoal para nós aqui também, tá? Então, vamos lá. Como a IA está redefinindo a modernização das aplicações e impulsionando negócios. Tá? Primeira parte da só de a grosso modo, assim, tá? Na apresentação. A primeira parte eu vou trazer alguns números, como todo mundo faz, para posicionamento, para a gente entender o momento. Né? E daí depois, logo na sequência, eu já entro de fato nas questões de AI, modernização e toda a aceleração que isso está trazendo para nós, tá? Vamos lá. Então, minha agenda. IA no mundo, então alguns números, consumo. Depois eu lá no item 3 eu já entro direto na modernização com o AI, a jornada de modernização e o modelo de aplicação que a gente entende, tá? Vamos lá. Quantas questões de AI no mundo, né? A gente, acho que todo mundo que está aqui já está de olho nisso, né? Então já é uma coisa que está bem vista, né? Mas a gente sabe que nós tivemos alguns gatilhos para esse momento que nós estamos aqui, né? E é muito importante a gente entender, né, que a proliferação de dados, então o aumento de dados que a gente veio tendo nos últimos anos, o volume de informações que a gente tem tendo cresceu exponencialmente, né? Então, uh, eu sou da época que banco de dados nascia pequenininho ali, a gente está falando de giga, um banco de dados de tera era incomum, né? E hoje em dia a gente Tera já é um banco de dados, claro, de empresas de porte, já é um banco de dados tradicional, não tem nada de mais, né? A gente tinha capacidade computacional limitada, né? Isso foi uma escalada, a gente sabe que a capacidade computacional cresceu muito hoje em dia, né? E isso possibilitou, né, a gente chegar lá em criação de modelos de dados e até a capacidade computacional para as inteligências que a gente tem agora, né? Trazendo essa inovação e essa ascendência no gráfico lá, essa exponencialidade, né? Então, esses fatores chaves possibilitaram a gente chegar no ponto que a gente está hoje, né? Que é o que a gente mais está usando, que é a generativa, né? Isso é fato. Né? Alguns números da AWS, né? Que a AWS, isso aqui é uma avaliação dela, esse gráfico, na realidade, nem foi eu, esse slide não foi eu que criei, ele é cópia da AWS, né? Dito lá que 2023 foram os anos das provas de conceito, né? Então, são as dúvidas, né? AI generativa, isso é seguro, eu vou me tornar um engenheiro de prompt, onde eu começo? Que modelo que eu uso? Quais modelos devemos experimentar, né? Então eram as perguntas e a gente esperava respostas com essas provas de conceitos, né? Então, 2024, o ano dos projetos, então, vamos, né, incorporar isso. Então, a gente começou a colocar vários, daí veio outras dúvidas, né? Não é mais do como, é qual vai ser o custo, né? Como que eu vou fazer isso? Qual vai ser a escala? Como que eu gerencio? Né? Modelos, nossa, modelos, né, preditivos lá temos diversos, eu tenho que treinar o meu? Vamos usar algum? Né? Como que a gente pode ser rápido, eficiente nessas coisas? Então, a gente teve lá 2023, 2024, né? Anos
interessantes, né? E a gente está chegando em 2025, onde que é dito pela AWS que pelo menos 30% dos projetos de AI generativa serão abandonados após a prova de conceito, até o final de 2025, devido à baixa qualidade dos dados, controle de riscos inadequado, custos crescentes, valor comercial pouco claro. O que isso nos acomete, né? Isso aqui mostra que não é simples, né, gente? Eu acho que assim é uma dúvida que tem na cabeça de todos que estão aqui, né? Não, a AI, todo mundo, eu acho que não existe dúvida que a AI agrega, né? Mas encontrar o balance correto, né, de negócio, custo, segurança, para que de fato traga os benefícios que a gente espera, é uma questão mais complexa, né? Uh, e voltando ali aos slides anteriores, onde que fala de 2023, 2024, eu entendo que aqui no Brasil, isso é uma percepção minha, falando com clientes no dia a dia, né? Nós temos um pouco de cada. A gente tem empresas em fase mais avançada, tem empresas em fases iniciais, né? Mas um fato aqui, gente, que a gente utilizando a AI corretamente, passando por todos os ciclos de forma correta, ela traz um diferencial competitivo, né? Então, como que a gente deve fazer isso, né? Então, tudo passa pela jornada de migração e modernização, né? Então, se essa jornada for feita corretamente, com as avaliações corretas, planejamento correto, a gente não vai cair naquele 2025 projetado pelo Gartner, né? A gente vai cair no 2025, onde que a gente vai diminuir custo, né? E amplificar a inovação. Amplificar a inovação, a gente está falando lá, para mim, pelo menos na minha mente, é a mesma coisa que diferencial competitivo, né? Cada vez que eu estou inovando, claro, sempre resguardando as questões financeiras, de segurança, tendo todos os pilares, né, mantidos, a gente está tendo um diferencial competitivo muito forte, né? Então, aqui ó, é um ponto crucial, tá, para a gente. É a gente entender que sim, tem trabalho, fácil, não é? Porque muitas vezes nas empresas existem quebras de paradigmas, né, tão diversos, que a gente tem que ir, a gente tem a questão de engajamento de pessoas, porque a gente sabe que a mudança, ela gera um desconforto, né? As pessoas, a gente por natureza é acostumado a manter as coisas e às vezes briga para que elas não mudem. Então, uh, é um processo crítico aqui, que tem que ser muito bem trabalhado para a gente conseguir funcionar. Tá? Uh, então, assim, ó, quanto à questão de pontuar, tá? Com relação ao mercado, com relação aos riscos, tá? Eu espero que seja bem claro, né? Porque assim, ó, o que eu estou trazendo aqui hoje não é que vamos modernizar com AI, vai ser uma mil maravilha, vai tudo funcionar. Funciona, é muito legal, traz diferencial competitivo, mas temos que respeitar os tempos das empresas, o momento das empresas, né? É uma questão complicada, né? Hoje, quais são, falando um pouquinho agora de consumo, tá? Acho que quais são os nossos consumos, tipos de consumos mais simples hoje, que a gente já vem rodando, que eu acho que quase todo mundo que está aqui já passou, né? A gente tem lá, né? Uh, Coisas simples como chatbots, né? Assistentes virtuais, conversação, analytics, personalização, né? O que acontece? Isso que a gente está falando aqui, nós temos, por exemplo, a gente tem soluções prontas que a gente acopla e já vai ter o benefício. Então, soluções prontas, de certa forma, diminuir o risco, né? Porque ela já está estruturada moderna, ela já tem toda a estrutura, então a gente não precisa alterar muito, a gente só tem que entender como encaixar corretamente nas empresas, né?
Ó, aumentar a produtividade e criatividade dos colaboradores, pesquisa conversacional, resumo, criação de conteúdo. Isso aqui, geração de código, né? Geração de código é uma coisa muito relativa também, né? Ah, gerar o código, vai gerar o código pronto, eu não preciso mais desenvolver. Não, não é isso, né, gente? Geração de código, aquele vai gerar uma base de um código onde que vai otimizar o teu tempo. Digamos que eu vou gerar uma tela, eu ia gastar um dia, né? Com a geração de código lá, ela aumenta também a eficiência, eu vou diminuir meu dia para meio dia, né? 60%, 40%, depende do grau de cada pessoa ou do que está se fazendo, mas se tem o ganho, né? Dados para insights, né? Então hoje, lá tu abre um chat GPT, conversa com ele e tu vai ter muitos retornos já, né? Então tu consegue usar, né? Otimizar processos de negócio, processamento de documentos, aumento de dados, né, como hidratação de dados, detecção de fraudes, né, otimização de processos. Então, a gente consegue, utilizando a GenAI hoje, para várias coisas. Isso aqui eu estou falando assim, ó, gente, vocês devem ter percebido, aqui não existe, por exemplo, o que eu estou falando aqui. Eu não estou trabalhando no core do teu CRM, no core do teu RP, né? Eu estou dia a dia. Né? Então, o teu dia a dia, onde é que a gente pode melhorar já no dia a dia? E indifere de implementações complexas e tudo mais. A gente usa a AI como parte da resposta para todo que a gente precisa entregar. Mas daí, a gente conseguir ter, que é o que todo mundo quer, né? Ter uma usar a AI para agilizar essa modernização, acelerar nossos processos, mas então, quando a AI passa a estar integrada às nossas soluções, a gente está passando por um momento mais complexo, né? Que seria, por exemplo, vou citar alguns pilares, tá, aqui para vocês, né? Automação de processos, né? Então a gente pode usar a AI para refatoração de código, né? Reescrita, otimização de código, para o código legado, né? Modernização, né? A migração para a nuvem, que acontece hoje, a gente tem várias ferramentas, eu não estou falando de uma cloud específica, mas a gente tem diversas, em cada cloud tem a sua, né? Que ajuda a identificar quais partes dos sistemas já podem ser migradas automaticamente, quais vão necessitar automações, né? Então aqui a gente tem, aqui, digamos assim, o primeiro insight de como a AI pode acelerar a modernização, né? Desde uma avaliação, né? Tu pode ter, por exemplo, inteligência e automação, modelos de avaliação executando validações em operações. Então, tu pode, por exemplo, colocar a AI em cima da tua estrutura para ela avaliar e te dizer, aqui a gente poderia substituir por isso, lá por isso, por aquilo. Então, tu, por exemplo, tu tem uma aplicação, será que essa aplicação cabe como container, cabe como SS, cabe como EKS? Como é que encaixar isso? Então, tem vários insights, né, já dando direcionamento para as ações, né? Então, mas rocha, não é bem assim, né? Porque cada aplicação tem as suas particularidades, né? Sim, não é. Mas aqui a gente não está falando de resolver todos os problemas. A gente está falando de diminuir as dificuldades, né? A gente está falando aqui de ser mais prático, né? Tipo, às vezes o ser humano complica, sendo bem simples, né? Às vezes o ser humano complica as coisas, né? E aí vai ser objetiva na avaliação. Entendeu? Não resolve. Aqui daí a gente tem várias outras coisas. Por exemplo, eu entendo que no momento que a gente está hoje, por exemplo, uma POC pode ajudar a ter mais segurança, né? Tu tem a diretriz, vamos testar então se o que a AI está falando é o real. Então a gente pode evoluir para esse método de avaliação. Tá? Então, primeiro, automação de processos. Né? Depois, onde é que a gente pode acelerar? Análise preditiva e monitoramento.
Digamos que a tua empresa já está numa fase onde que teus dados, né, ao contrário lá da previsão do Gartner de 2025, teus dados são dados bons, dados de qualidade, tu já tens dados de qualidade, né? Então tu pode lá usar esses dados, né, para detecção de anomalias, você pode trabalhar com previsão de demandas, né? Você pode trabalhar com observabilidade inteligente. Então, cara, assim, abre um mundo. No momento que tu tem um dado bom, abre uma esfera completamente nova de possibilidades da AI, né? Desde coisas que não falam aqui. Por exemplo, tu está falando, eu posso fazer uma integração, que eu sempre comento, né, eu também não sou tão novinho, não sou tão velho, mas não sou tão novinho, né? Quando eu comecei, as empresas, mesmo as grandes, tinham ali 2, 3 softwares gigantes, um RP, um CRM. Até os sistemas de monitoramento eram básicos, né? Eram poucos softwares que tinham poucas atualizações. E de fato não tinham o, praticamente nada de informação se a gente for comparar com o que se tem hoje, né? E então isso era muito fácil de controlar, era muito fácil de gerenciar e tu não tinha muita lógica de previsão. Mas hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, quantidade de software, quantidade de atualização, tu não tem como a nossa capacidade de avaliação, ela começa a ficar muito limitada. Não sei se vocês concordam com isso comigo, porque tipo assim, antigamente tu tinha informação concentrada em um sistema, dois sistemas. Hoje em dia, o que eu vejo nas empresas é às vezes tendo que consolidar a informação de vários sistemas em uma planilha do Excel para o dia a dia, para te conseguir gerar teus gráficos de análise e condições para fazer a análise do teu negócio e projetar crescimento, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode também trabalhar nessas integrações de informações, né, aplicando essas informações, aplicando AI nessas informações, para a gente ter essa análise pela AI. Não que ela seja final, mas ela é um bom caminho, cara. Nós temos usado muito, muito, muito aqui na Processor, né? E, cara, ela tem um índice de assertividade muito boa, principalmente com a melhora de prompts e parametrização correta, cara, a gente consegue muita coisa aqui. Então, análise preditiva e monitoramento, eu acho que assim, o monitoramento baseado em comportamento, né, ele passou por uma outra esfera também, com a questão de AI, tá? A gente entrega dados para o modelo, treina o modelo e ele vai ajudar a gente muito, né? Uh, experiência do usuário aprimorada. Cara, a gente está falando aqui de softwares, eu estou falando assim, ó, quase de coisas, não vou dizer plug and play, mas a gente já está dizendo até, por exemplo, eu posso trabalhar aqui, não gosto muito de ficar falando porque de tecnologia específica, de uma tecnologia específica, tá? Mas aqui eu até vou citar, né? Por exemplo, o Amazon Personalize, né? Onde que ele já traz a algoritmos de personalização de interfaces, né? Para melhorar das experiências com base em comportamento no usuário, né? A gente está falando aqui de chatbots, mas não somente de chatbots e assistentes normais. Eu estou falando do chatbot inteligente mesmo, onde que tu consegue desde direcionar o chatbot para o teu site, para os documentos internos da tua empresa, para um banco de dados da tua empresa, e esse chatbot vai conseguir responder questões não mapeadas, né? Vai ter uma interação real com o cliente. Né? Não só o chatbot de catálogo. Não que o chatbot de catálogo lá, ele também não tivesse um nível inicial de inteligência, né? Porque, por exemplo, nós temos o nosso, que eu vou falar mais abaixo aqui, eu vou falar também um pouco mais, mas, por exemplo, o nosso chatbot, ele começou com uma análise de frase, semântica. Não era uma AI, mas tinha uma análise inicial. E hoje em dia, a gente consegue fazer
por exemplo, um chatbot tem uma conversa real, a gente consegue fazer um chatbot buscar informações só, ele não ser só reativo, né? Tu consegue, por exemplo, dentro de um chatbot, tu consegue dizer que informações que tu quer pescar também. Ah, eu queria pegar, por exemplo, uma coisa que a gente, pessoal de vendas usa muito, por exemplo, eu gostaria de saber qual é a dor do cliente. Né? Então o chatbot entra numa conversa muito legal lá, o cliente pergunta, ele responde, mas baseado na resposta, de forma bem suave, ele já começa a conseguir fazer questionamentos para retornar informações para a gente. Então, tu tem um diálogo, entendeu? Não é só uma entrega de informação, tu consegue usar ele para te munir também, né? Ter uma interação real com o cliente, né? Aí ali, o que a gente está falando ali é análise de feedback. Então, a capacidade de análise da AI é muito maior que a gente, né? Porque eu vou ler 1000 feedback. Pô, eu vou perder muito tempo, né? E a gente pode processar isso e pedir que ele nos entregue no formato que a gente quiser. Ah, eu queria que você fizesse análise do feedback baseado nas nossas últimas interações e me trouxesse agrupado por maiores dúvidas. Bom, a gente traz pronto, né? Traz pronto. Ah, Rocha, não é 100%. Não, mas, cara, eu acho muito de trabalhar assim, ó, porque eu acho que hoje todo mundo tem que ter entregas, né? Aí eu sou muito de trabalhar na lógica de 80-20, né? Eu não preciso estar lá no 100%, mas eu tenho que estar dentro de um quadro aceitável. E eu entendo que a AI hoje está muito mais do que aceitável, tá, gente? Eu acho que sim, ó. Tá muito bom. Estamos num momento muito, principalmente a parte da AI generativa, né? Que é a maior parte dos temas que a gente encontra por aí, ela tá muito legal. Uh, reengenharia de aplicações. Aqui volto a falar, né? Conversores de código inteligente. Né? Voltamos a falar de código, geração de código, né? Modernização da arquitetura. Então, a AI objetivando a modernização, né? Trazendo proposta, avaliando monolitos, por exemplo, né? E, digamos assim, não implementando, né? Mas, digamos, dando a linha, o caminho, né? Que é uma das coisas que mais nos atrapalha hoje, né, gente? Eu vejo assim, não sei se todos têm a mesma dúvida que eu, né? Mas, por exemplo, hoje quando a gente fala lá de uma Azure, AWS, que são, digamos que são os principais ali, a gente tem, não sei, chega às vezes ter 10 soluções que são praticamente idênticas para fazer a mesma coisa, né? E qual conjunto de tecnologias que vai entregar o que eu quero da melhor forma possível, né? Então, digamos que quem consegue entregar esse caminho já tá na frente, né? Vocês entendem? Já está na frente, já está ganhando um diferencial competitivo, já está agilizando o seu processo de modernização, né? Tu pode colocar AI em testes automatizados, então tu consegue ter a antiga, não que esteja descartado, né? Mas hoje, eu não sei que empresas, se todos vocês já passaram, eu que trabalho com tecnologia, já passei por diversas vezes pela implementação de novas features de sistemas, migração de sistemas, né? Então, ou apenas uma modificação. Tudo isso requer testes, né? Então, tem a lógica lá de engajar usuários chaves, quantidade de usuários para testar volumetria, né? Definição das histórias, que é lá para storytelling para a gente testar. Então, cara, tem um mar ali, né? E a lógica de teste, digamos que não substitui tudo. Eu não quero trocar a pessoa humana. Eu acho que o humano é importante, mas a parte grossa a gente consegue resolver, né? Então, onde é que a gente vai estar
tendo diferenciais, como é que a gente vai estar acelerando isso. A gente vai estar usando não a AI para resolver o todo, mas a gente vai estar usando a AI para resolver as partes, vocês entendem? Eu não preciso querer que a AI resolva a minha vida, eu preciso que ela resolva pontos específicos. Então, a gente sabendo onde encaixar ela para a gente ter o melhor benefício para a nossa dificuldade ou para o nosso problema de negócio, né, para a nossa dor, então a gente vai colocá-la no momento certo, vai ter um insight, vai ter um código, vai ter uma automação, vai ter uma inteligência e isso vai nos acelerando, né? Segurança. Hoje em dia, uma coisa que me vem, quando a gente fala em segurança, sempre me vem, né? A inteligência dos ladrões, né? Quem de vocês nunca recebeu uma mensagem, né, de tentativa de fraude, que vamos cancelar e vamos tentar, você só tem que mandar essa mensagem para tal lugar, né? Alguma tentativa de evasão. Eu me espanto, vou dizer para vocês, eu me espanto com a criatividade dessas pessoas. Eu me espanto. De vez em quando eu cheguei a pensar que a gente quase tinha que ter um curso com esse tipo de pessoa, né? Porque eles são muito é um outro nível. De vez em quando eu até rio, né? É de chorar, né? Porque a quantidade de pessoas que perdem dinheiro com isso, né? Mas de vez em quando eu até rio porque é incrível, né? Então a gente usando a AI para com sistemas inteligentes, análise de padrão, detectar atividades maliciosas, cara, correção automática, ferramenta de AI identifica vulnerabilidades. Isso aqui é muito legal, gente. A gente, por exemplo, a gente tem lá, eu não sei, tudo que eu estou falando aqui, gente, eu estou tentando dar insights. A minha ideia, o objetivo aqui, tá, é dar facilitar vários pensos de todo mundo que está aqui na reunião, né? Porque eu vou abrir um parênteses aqui, né? Porque o como nos gera muita dúvida, né? Todo mundo quer o diferencial competitivo, todo mundo quer AI, todo mundo entende que isso traz diferencial, mas como eu vou aplicar isso para o meu negócio, né? E até agora eu não cheguei lá ainda. Eu só estou trazendo insights, tá? Mas a gente vai chegar lá, tá? Então, aqui é mais um insights. Segurança, onde é que a gente vai ter? Na segurança, a gente tem lá no monitoramento de comportamento preditivo, que a gente pode colocar com AI, né? Então, cara, tem diversos fatores que a gente pode trazer aqui. Tá? Sexto e último ponto, inovação contínua. Tá? Isso é um dos maiores desafios. Né? Por quê? Voltando ao meu parênteses lá atrás, de que a gente tinha poucas tecnologias e que essas tecnologias tinham poucas novidades, né? Hoje em dia a gente está num mundo completamente diferente, né? Onde que o especialista ele está sempre preocupado, né? Vou contar um caso meu rapidinho para vocês. Uma vez eu estava lá, eu sempre trabalhei, eu trabalho com BI e dados, cara, desde 98, 99, há muito tempo, né? Trabalho com dados BI. Dei palestra, já dei treinamento, já fiz de tudo, né? E daí apareceu um certo dia, apareceu o Power BI na minha vida, há muito tempo atrás. E aí eu me tornei um entendedor de Power BI, né? Profundamente, testei as tecnologias dele, testei Power BI com DAX, testei Power BI com Python, nossa, fiz horrores. Então, um dia eu estava lá então, eu entendia de Power BI, né? Certo dia, cheguei numa reunião com um cliente e o cliente, e o que tu acha desse cara aqui que eu estou implementando? Bah, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, né? Daí que começou a entrar, isso já faz tempo agora, né, gente? Mas começou a entrar aqui. A quantidade de atualizações que as soluções têm hoje é muito difícil da gente acompanhar tudo, né? Tinha saído uma atualização há 2 semanas que eu não tinha visto,
né? E o cliente já tinha alguma implementação utilizando aquilo. Então, cara, é muito difícil de acompanhar, né? Então, a gente tem que usar a tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia. Uh, e a gente tem que usar a tecnologia não só para a gente manter o diferencial competitivo. Na realidade, não é para manutenção, é para a gente não ficar para trás, né? O que está acontecendo hoje é que aquela zona de estabilidade onde a gente não tá evoluindo, mas a gente não está regredindo, ela está cada vez menor, né? E hoje em dia, basicamente, ou tu está acompanhando, tu está puxando, né, a modernização, tu está lá com diferencial de competitivo, ou tu está ficando para trás. Então, a gente precisa ter um processo estabelecido de inovação contínua. Ah, mas Rocha, a gente não tem. O objetivo da nossa empresa não é inovar. O nosso objetivo da nossa empresa é vender. O objetivo da empresa é fazer. O objetivo da empresa é o core de cada negócio, né? Não é inovar. Mas para a gente conseguir alcançar o objetivo, a gente precisa da inovação. Mas como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais tranquila, né? Porque não vale a pena para a gente ter, ter todo o processo de inovação em todo na empresa. Não, a gente coloca no que faz sentido. A gente traz as nossas aplicações de modelos tradicionais que muito dificilmente vão acompanhar o momento atual de mercado para modelos novos, né, utilizando tecnologias novas. E a gente deixa essas tecnologias novas irem agregando diferenciais e possibilidades nas nossas aplicações. Entendeu? Então, talvez, tá, jogo aqui para todo mundo pensar, uma forma da gente acompanhar é exatamente o que todo mundo fala quando a gente vai lá numa reunião com o Cláudio ou com a gente mesmo, nosso dia a dia, é a gente procurar tá usando mais cloud, tá usando mais serviços, né? A gente consumir o serviço, em vez de a gente ter a aplicação, porque cada vez que a gente tem é um compromisso gigantesco com a inovação contínua, tá? Então, não estou dizendo que a gente tem que acabar com tudo que nos cabe, né? Mas a gente talvez a gente deva começar a pensar em como a gente pode acoplar coisas no que a gente tem, como é que a gente pode transformar o que a gente tem em algum modelo que, aproveitando sempre a AI e tudo que vem junto, que nos permita a modernização, a inovação contínua, né? Ou que nos facilite, ou que abra portas. Então, aqui é um penso bem importante para todos, tá? E com base nisso, vou falar um pouquinho, gente. Normalmente, né, nessa fase, se vocês quiserem me interromper, tiver alguma dúvida, gente, por favor, interrompam, tá? Eu sou muito de, eu não gosto muito do digital assim para reuniões porque eu não enxergo as pessoas, a gente não percebe sentimento, né? Então eu sou muito da pessoa, de conversar, da troca, tá? Mas vamos lá, né? Nesse momento aqui, normalmente as pessoas começam a trazer exemplo de clientes. Ah, nesse cliente eu fiz isso, nesse cliente eu fiz aquilo, nesse cliente eu fiz aquele outro, eu levei esse cliente para tal lugar. É isso que todo mundo fala. Mas eu, quando estava montando essa apresentação, pensando nessas coisas, eu resolvi fazer um pouco diferente, tá? Eu resolvi falar da nossa jornada de modernização. Por quê? Nós somos uma empresa de serviços gerenciados, né? Eu não sou uma empresa de AI. Eu não sou uma empresa de modernização. Sou uma empresa que presta serviços gerenciados. Tá, mas então tu não tem modernização, tu não tem AI? Sim, a gente tem muito. Nossa, nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Por quê? Sem isso, eu vou perder a minha velocidade, eu vou perder meu diferencial de mercado, né? Eu vou perder tração e eu vou fazer parte do grupo que, que está ficando para trás, né? Então, para atender
o desejo da minha empresa, que é prestar serviços gerenciados, soluções de serviços gerenciados, a gente tem que fazer tudo isso. E como a Processor é uma empresa que a gente se diz reversível, o que significa isso? A gente diz o que faz, a gente faz o que diz, né? Então, eu vou falar um pouquinho da nossa casa para vocês. A gente sempre gosta de escutar as dores dos clientes. Vou comentar um pouquinho sobre as nossas dores, sobre como que a gente aplica modernização nas aplicações, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais. Não só dando insights de clientes, mas pessoalizando, para vocês entenderem que não é só empresas de não tecnologia que sofrem, não é somente empresas que tem que, só estamos contratando. Não, é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo vai ter que passar. Né? Então, eu vou rapidamente aqui. Né? Então, a gente está falando aqui de tecnologias emergentes, né? A gente precisa diferencial competitivo e desafios do cliente. Né? Então, é importante a gente entender esses movimentos, pois eles são fundamentais para o sucesso. Né? O avanço da inteligência artificial, tá, impulsionou essas transformações. Então, hoje, a gente consumindo tecnologias emergentes, né, que já tenham AI acoplada, então a gente está automaticamente, tu entende que, por exemplo, assim, ó, eu não desenvolvi na minha empresa nada com AI. Por quê? Uma empresa não é uma empresa de desenvolvimento de AI. Mas eu estou utilizando tecnologias que têm AI. Estamos dentro, concordam comigo? Porque eu estou usando uma tecnologia que tem AI, então, de alguma forma, essa tecnologia está usando o AI para me trazer benefícios. E isso deve estar me trazendo um diferencial competitivo. Né? Então, a gente usando isso, a gente vai facilitar a resolução de desafios dos clientes. Tá? Que é o quê? Pô, qual que é o maior desafio hoje para a gente poder modernizar, pelo menos na minha percepção, né? É a gente entender sopas de letrinhas. Hoje eu vou com DynamoDB, eu vou com Amazon Aurora. Será que eu vou usar o OpenSearch para fazer consulta? KinkSight? Que é esse monte de quadradinho que botam na minha frente? Né? Que é esse monte de quadradinho? E nós passamos por todas essas dores também. Todas essas dores, elas não são incomuns. E hoje eu vou provar para vocês isso. Live Cloud. Não sei se tem alguém que está nessa reunião hoje que já não escutou falar a palavra Live Cloud por alguém de vendas da nossa empresa. Live Cloud surgiu de uma ideia, né, de uma ideia há mais de 10 anos já, né, de uma ideia de deixar a cloud transparente. Porque a gente entendia, quando a gente viu lá esse mundo, lá mais de 10 anos atrás, a gente viu que esse mundo já começou a se preocupar. Porque esse era um mundo novo e um mundo muito grande, o mundo cloud. Né? A gente previu já que isso ia aumentar a capacidade, a geração de novas tecnologias e ia começar um mundo novo. Esse mundo, então, a gente implementou isso, que é para ser uma abstração da cloud, um serviço do serviço, tornando ele mais simples, mais fácil, já implementando a nossa lógica, porque a gente quer vender serviços gerenciados. Né? Então, a gente faz essa gestão, porque a gente é especialista nisso, sim. Mas foi fácil para nós? Ela nasceu assim? Não. Live Cloud nasceu numa VM, como muitas das coisas aí, nasceu desenvolvida numa linguagem X, né? Em determinado momento, a gente viu que a gente precisava modernizar isso, porque senão não ia acompanhar. Então, a gente converteu isso. Então, nós não somos uma empresa de desenvolvimento, mas nós tivemos que desenvolver, dizer, qual linguagem nós vamos desenvolver? Tem que ser uma linguagem que vai dar para que vai ter um futuro mais longo. Então, vamos desenvolver uma linguagem X. Mas eu preciso que Live Cloud seja escalável para os meus clientes. Não adianta eu querer vender escalabilidade se ela não é. Então vamos publicar Live Cloud como serviço. Vamos publicar num AKS, num EKS. Então, a gente sofreu, vocês entendem que nós sofremos internamente isso. Isso que a gente vende para os clientes, que a gente implementa nos clientes, vamos levar vocês para a nuvem. Nós nos levamos para a nuvem.
Nem sempre acertamos. Acertamos mais do que erramos, né? Com certeza, senão a gente não estaria aqui, né? Acertamos bem mais do que erramos, que bom, tá? Mas nós sofremos. Ah, mas agora Live Cloud já está como serviço, já é um microserviço, não tem mais concorrência cruzada, resolvemos as questões de infraestrutura, mas nós temos que evoluir. Vamos colocar inteligência em Live Cloud. Ah, então aquela análise preditiva, então todos os dados que a gente coleta de tudo que a gente faz, eu não estou vendendo Live Cloud, tá? Tanto que eu não vou falar de feature, eu não vou falar de nada. Eu vou falar dos nossos sofrimentos. A gente precisa evoluir com Live Cloud. Eu preciso que não só ela atue com serviços gerenciados, entregando qualidade e tudo mais, mas como que eu posso evoluir isso? Vamos colocar inteligência aqui para a gente ter insights, apontamento de melhorias, apontamento de melhoria do ponto de vista financeiro, apontamento de melhoria do ponto de vista técnico, apontamento de melhoria do ponto de vista de segurança, né? Gráficos, insights. Então, hoje, Live Cloud, ele tem inteligência, ele tem AI. E o que acontece? Todos os nossos clientes que estão com nós lá desde quando nasceu, há mais de 10 anos, automaticamente já se beneficiam de tudo isso. Então, hoje tem uma empresa que tem Live Cloud Backup. Pô, o cara vai ter, além de toda a parte de monitoramento, que a gente aplica inteligência, ele pode conversar com o Live Cloud. Eu gostaria de saber qual que é o meu índice geral de sucesso no backup, né? Ah, quais os tipos de backup que eu tive mais problema? Qual foi o tempo médio? Então, a gente pode conversar com a inteligência para a gente extrair informações. Ah, que legal, Rocha. Né? Mas é isso, a gente pode. Ah, mas será que eu consigo aplicar a inteligência não só para gerar análise? Sim. Ah, será que eu consigo aplicar a inteligência? Será que eu tenho a possibilidade de fazer, por exemplo, no backup lá? Existe alguma possibilidade de redução de custo? Entendeu? A gente pode trabalhar tudo isso, porque tem inteligência em Live Cloud, né? Ah, monitoramento. Então, a gente tem monitoramento. O monitoramento aplica inteligência. Então, cara, a gente foi agregando tudo isso. E todo mundo... Então vamos lá. Cada vez está mais rápido, né? Para nós entregarmos o que a gente quer, a gente precisa ter isso. E quando a gente coloca isso, todo mundo que tem acaba ganhando. Então é uma maneira de tu continuar com diferencial competitivo quando tu consome serviços. Mesmo que não seja o Live Cloud, seja um outro da Amazon ou da AWS especificamente, ou da Azure, né? Mas é a forma de funcionar, né? Então, estas são as dores. Por exemplo, olha só, a nosso CRM, o Heyroll, que maravilha, né? Um dia foi uma aplicação escrita em VB, né? Há muitos anos atrás. Transformamos ela para um back-end de um banco de dados, do back-end para uma aplicação em mais camadas, onde a gente tem a camada de back-end que persiste no banco de dados, daí a gente consome, hoje em dia a gente já consome tudo por API, feito em linguagens modernas, publicado dentro de um container. Então, tudo isso. Ah, mas não chega. Tá, agora a gente colocou a inteligência nela também. Ah, mas onde é que se aplica inteligência? Ah, eu posso tanto consultar indicadores, informações, como, por exemplo, hoje, vocês podem ir lá, não sei se alguns de vocês já usam Copilot ou alguma coisa, eu quero gerar um formulário, tu diz os campos do formulário. Hoje em dia, tu pode montar um catálogo com a inteligência dentro da nossa solução, e esse catálogo pode ter um formulário. Tu pode montar o catálogo com a inteligência e o formulário com a inteligência. Tu não precisa mais da gente para isso, né? Então, tudo isso acelera teu crescimento, acelera as possibilidades. Então, tivemos dor, foi difícil, tivemos que montar toda a lógica de DevSecOps, de pipeline CI/CD. Sim, tivemos, né? São dores, não é fácil, gente, não é fácil, não é fácil. Mesmo para uma empresa de tecnologia, a cultura, ela não é de mudança. E olha que a empresa, a Processor, a gente sempre diz, né, que a coisa que mais acontece aqui é a mudança. A mudança é o certo aqui na Processor, né? Aqui, ó, falando um pouquinho, ó, automação de processos, né? Automação de processos. Cara, a nossa solução de automação de processos, ela usa AI. Então, onde é que a gente acopla a AI? Eu posso acoplar a AI em qualquer lugar
né? Tu tem lá um processo, eu preciso integrar dados de um software de CRM com software de ERP para mim conseguir entregar meus indicadores. A gente faz isso. Ah, mas lá tinha um documento em PDF que a minha análise precisa ser com resultado. Beleza, a gente faz isso. A gente coloca, a AI está no meio lá, faz a análise, a gente entrega o dado, entendeu? Ah, mas foi fácil? Não teve dor? Surgiu assim? Não. São todos processos de evolução, né? Então, tem o Jimmy também. Acho muito legal o Jimmy. O Jimmy, assim, resumidamente, chatbot. Chatbot. Mas hoje não dá quase para chamar de chatbot, é quase uma pessoa falando, porque tu pode usar ele como um catálogo, mas tu pode usar ele como inteligência. E, gente, eu já testei. Eu sou um tester dessas soluções, né? Porque eu adoro pegar falhas, né? Todo mundo gosta de pegar falha, é muito fácil apontar dos outros, né? As nossas que é mais complexo. Mas, cara, tu consegue rapidamente montar uma estrutura, né? Onde que tu consegue conversar, não só aquele catálogo burro, né? Que é lá o catálogo fixo que às vezes deixa a gente com mais raiva do que soluciona os problemas, né? Então, mas nasceu assim? Não, ele nasceu como um catálogo simples, né? Com praticamente nada de inteligência, foi evoluindo, né? Então, o que eu quero dizer com vocês? Nós sofremos muito também. Nós tivemos que nos adaptar. Então, essa jornada começou há muitos anos atrás, claro, porque a gente já entendeu esse mercado, né? Por isso que nós estamos aqui. Mas sim, nós também tivemos que nos adaptar, né? Nós tivemos que implementar. Então, é isso que a gente vende hoje para vocês. Quando a gente chega lá o nosso objetivo é vender serviços gerenciados. Só que o meio para isso é a gente modernizar as empresas, porque a gente entende que todas as empresas elas precisam tem 3 pilares básicos para tudo, tá, gente? E isso não muda nos tempos, tá? Pessoas, processos e tecnologia. Esses 3 pilares têm que andar juntos, né? E a gente entende que cada vez mais com a aceleração que a AI está trazendo, como a gente falou aqui nos diversos eventos para modernização, a gente não vai, o custo não paga, não dá ROI para as empresas ter todos os profissionais que teriam que ter, com os conhecimentos que teriam que ter para auxiliar a empresa a chegar onde que ela tem que ir, né? Então as empresas precisam deste tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia. Como que funciona o modelo de aplicação disso, né? Como funciona o modelo de aplicação disso? Tá. Então, tudo que eu falei até agora, a gente entende que para quem vai começar, seria um caminho muito adequado o Framework Well Architected, né? Onde que a gente faz? A avaliação do workload, identificação de riscos, recomendações, colaboração e compartilhamento, segurança e conformidade, né? Modelo de pergunta e resposta, monitoramento e melhorias contínuas. O que seria este Framework Well Architected? Isso aqui é uma avaliação da tua infraestrutura, já gerando toda aquela lógica de insights, tanto de todos esses pontos que eu falei aqui, né? Então, por exemplo, hoje, né? O que eu encontro, por exemplo, hoje, vou citar uma avaliação que eu mesmo fiz para um cliente, eu acho que a semana passada ou retrasada. Pô, o cliente usava tecnologias modernas, ok, né? Estava publicado em Docker, legal, né? Só que o Docker do cliente lá é um pouco técnico isso, tá, gente? Se alguém precisar de mais explicações, depois podemos conversar também, tá? Mas, cara, a aplicação, ela estava usando alguns componentes modernos, mas não estava tirando vantagem disso. Por quê? Apesar de usar tecnologias modernas, estar publicado num Docker, que já é alguma coisa, né? Foi tudo feito como monolito. Então tudo estava dentro do mesmo local, gerando concorrência cruzada no banco de dados e gerando problemas de negócio, baixa performance, quedas,
né? Então, nem sempre a resposta ela vai ser uma resposta definitiva, mas para esse cliente que eu falei, cara, só vocês não precisam trocar a linguagem, vocês não precisam retrocar a linguagem, vocês não precisam ter grandes mudanças, mas eu recomendo, por exemplo, esse doc do cliente estava num ambiente on-premise, mas eu recomendo para vocês que a gente poderia levar esse teu Docker para por exemplo, para um EKS da vida na cloud, porque tu não ia ter mais o limite de hardware, que muitas vezes gera uma queda por limite de hardware. A gente pode trabalhar esse teu monolito, que já é feito com aplicações modernas, para a gente quebrar eles em microserviços, né? Trabalhando lá uma arquitetura para acesso ao banco de dados individual para cada microserviço, né? E toda a informação que vocês precisam acessar, que gera a concorrência cruzada, ela ser replicada por um lake, né? E onde que qualquer necessidade do microserviço com relação à consulta de algum dado seria no lake, acabando com a concorrência cruzada. Daí resolveu, em teoria, resolveu com o problema da aplicação, mas não só resolveu o problema da aplicação, abriu um leque de possibilidades, porque no momento que ela centralizou todos esses dados, além de acabar com qualquer tipo de problema de performance e aumentar a disponibilidade, eles foram para um outro mundo de possibilidade. Porque no momento que tem um lake, que é um local específico para a gente poder fazer consultas, a gente pode, além disso, plugar documentos e artefatos e gerar e acoplar AI, BI e o mundo de evolução, né? Então, este framework well architected que a gente pode aplicar para vocês, a gente pode entender e para realmente montar uma lógica de modernização com AI que garanta os benefícios, que a gente não caia naquele 2025, onde que a gente desiste, né? Onde que a gente cai na realidade de que funciona e todos ficam felizes, né? A gente pode trabalhar esses pontos aqui, eles são a base, são os pilares para uma evolução com sucesso. Tá? E como é que a gente faz isso? Né? Na jornada cloud. Né? Que tem desde a análise, então, dos primeiros pontos ali, a análise da coberta, mobilização e migração, digamos, seriam os pilares geridos pela slide anteriores. Né? Daí lá tu tem ongoing, modernização, otimização, gestão de desempenho. Por quê, gente? Tudo isso que eu falei para vocês, apesar de estar numa linha com início, meio e fim aqui, é um ciclo. Nós precisamos sempre estar acompanhando, sempre estar de posse de novas tecnologias, entendendo para onde que vai o mercado, para a gente conseguir manter o diferencial competitivo. Gente, eu acho que, deixa eu ver, já foi quase 1 hora só eu falando. Ou a gente está só com um bot na reunião, ou tá muito boa a reunião, né? Mas, gente, assim, ó, eu tenho muito assunto para falar aqui. É uma apresentaçãozinha ali de 1 hora, né? Mas, assim, ó, praticamente foi um monólogo, mas quem quiser conversar, quiser entender mais sobre isso que eu falei, aprofundar e ver se de fato faz sentido para sua empresa, encaixa no seu modelo de negócio, e se vai trazer ROI real e aquela a confiança que a gente precisa para que isso aconteça, tá? Eu estou 100% disponível aqui, tá? A gente pode dizer, os próximos passos aqui vocês podem só colocar um nome lá, se quiser a gente entra em contato com vocês para a gente seguir nesse processo aí juntos, tá? Juntos, porque sim, ó, uma coisa que é certa também é que ninguém sabe tudo. Isso aí, muito obrigada, Rocha. Alguém tem alguma dúvida que queira tirar agora? Por favor, fica à vontade, pode abrir seu microfone, fica super à vontade para falar, o Rocha está à disposição. Olá, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem, é o Tudo bom, Luciano Ademar, Banco Alfa. Tudo bem? Tudo jóia. Uma dúvida, o que as empresas estão fazendo para evoluir na questão de atendimento, chatbot, de forma mais assertiva? Por que eu percebo, né? Eu tive até no último evento de CX aqui em São Paulo, e tem muita tecnologia, muitos bots, muita inteligência artificial hoje conectada
mas no final, o cliente final não acaba sendo assertivo, tá? Eu falo assim, a gente não tem um resultado mesmo que a gente precisa. Eu vou dar 2 exemplos que eu tive ano passado com grandes empresas, onde quem resolveu meus problemas no fim foi o Reclame Aqui. Então, eu Sim. vejo muita tecnologia, muita IA, eu já aqui mesmo já implantei um chatbot no próprio banco, e no final a gente tem esse gap. Então eu queria entender o que está fazendo para evoluir Não, é é, bem... nesse sentido, entendeu? Sim. Cara, assim, é bem legal isso, cara. Porque, claro, cara, eu não vou assim, ó. Eu vim do mundo técnico, hoje em dia eu tenho um pé em cada lado, né? Ah, realmente não é fácil, né? A gente pensar, porque na realidade não envolve só a tecnologia, né? São pessoas, processos, tecnologia, né? E a forma como isso entra, como a forma como isso se entrega, se integra, né? Porque, por exemplo, né? Eu percebo isso também, tá? É uma dor que eu sinto também. Por exemplo, esses dias eu precisei do falar com uma empresa, só tinha um chat desses WhatsApp, e a gente vai lá, reclama, diz que não está satisfeito, né, e aquilo lá não evolui. A gente não tem a garantia de evolução, a gente não tem a percepção de proximidade, né? E a gente não tem percepção nenhuma de andamento nem de resolução. É horrível, né? Então, mas vamos lá, voltando à outra pergunta. O que eu te diria hoje, se viesse um cliente com uma dor dessa, exatamente com essa dor que tu me trouxe, né? Eu diria que o chatbot ele não é uma solução única para resolver o teu problema, né? Tu teria que ter um chatbot com inteligência, porque eu acho que assim, ó, aquela lógica de puramente catálogo, ela não é que ela não serve, ela serve para itens pontuais. Por exemplo, eu tenho a minha TV, quando o sinal cai aqui, eu vou lá no catálogo, reenvio de sinal, e reenvio o sinal e é a vida que segue. Problemas pontuais serve. Fora isso, eu preciso que a inteligência ela consiga entender o que eu quero e ela consiga, entendendo o que eu quero, conseguir direcionar isso dentro da minha empresa de uma forma que vai ser resolvido, né? Como que eu entendo isso? Eu não sei como é que é todo o teu negócio, teria que ser uma informação mais completa, mas de uma forma simples. Por exemplo, hoje, uma pergunta que eu te faço antes de completar minha resposta. Tá? Hoje, tu tem um sistema de chamado com SLA que é cobrado internamente? Por exemplo, que o cara é obrigado a responder, ou obrigado a finalizar e ter um retorno? Quando falar em parte de call center, sim. Parte de call center, sim. Não, mas mesmo que tu encaminhar para outras áreas dentro da empresa, tem um sistema onde que vocês controlam SLA, essas coisas. Por exemplo, se vocês vendem, não sei, qualquer coisa que vocês vendem, eu sou insatisfeito, né? Estou insatisfeito. Tem uma área que é responsável por a garantia dessa satisfação ou não? Sim, sim, tem. Tá. Que, por exemplo, o que eu indicaria fazer? Se ela é cobrada por essa área, eu diria que você precisaria ter um chatbot que percebesse, por exemplo, a semântica do cara, como é que está o nível de estresse dele, né, durante isso, entendesse qual é a reclamação dele e já abrisse um chamado lá. Entendeu? Abrir um chamado lá acompanhando. O que Não, eu acontece? entendo. Abrir um Eu chamado lá. coloquei, eu Ah, coloquei aqui 2 casos de experiências pessoais mesmo, tá? Que eu sim, quis colocar para você, não é nem da empresa como um todo aqui do Banco Alfa. isso. Eu, pensando como a tecnologia vem bastante evoluções, IA, só que no final o resultado eu falei, os 2 casos bem graves que eu tive que quem resolveu de um dia para o outro, depois de passar por saque, ouvidoria, chatbot das empresas, quem resolveu foi uma reclamação no Reclame Aqui. No outro dia estava resolvido. Estou falando itens graves, É, 2. uma- E assim, aí você fala, meu, você tem tantas coisas hoje, no final, quem resolve é uma reclamação que expõe na internet, né? Entendeu? isso. Não, é por isso que, assim, ó, porque tem várias saídas. É que isso que você falou é um ponto muito legal e isso, cara, é o que acontece em muitas empresas, é uma dor de muitas empresas. E como eu te falei, eu já passei por essa dor também, né? Não é uma dor única. O que acontece assim, ó, por exemplo, uma coisa, é que assim, ó, a gente tem que entender que aquele é uma pessoa. Vamos esquecer o chatbot por um momento, vamos falar para uma pessoa. Se alguém vem com uma reclamação para mim, né? E eu não resolvo, ela vai ir lá para o Reclame Aqui também.
Não é verdade? Então, o que a gente tem que pensar? Que o chat com inteligência, ele é o meio. E o que acontece? Para a gente entregar uma solução que vai resolver isso, a gente tem que conseguir conectar tecnologias e processos de uma forma que não pare na pessoa no chat ou pessoa eu, né? Que aquilo lá sim chegue no que vai estar lá e também que tenha a cobrança necessária no tempo necessário e o posicionamento, né, a comunicação para isso. Por exemplo, esses tempos eu estava lá numa operação crítica, numa solução de meios de pagamento global, né, uma solução financeira. E um dos nossos maiores desafios lá era a comunicação. Porque a percepção negativa ela é pior do que o que está acontecendo mesmo. Por exemplo, se um usuário passa o cartão de crédito na maquininha lá no Chile, e eu vi que deu erro, e eu já começo a trabalhar na solução. Mas o usuário não tem nenhuma comunicação, percebemos que tu está com um problema, o teu prazo de solução vai ser tal data, tal horário, não sei o quê. Ele sabe, mas se eu estou trabalhando tudo isso e ele não tem essa visibilidade, não tem nada, tu entende? Pelo menos a impressão que eu tinha, que é isso que eu estou tentando conversar com vocês, não está acontecendo nada, é descaso, eu vou ter que ir adiante. Então, essa é uma das coisas que acontece. Então, é a comunicação. O outro é as coisas se perderem no processo. Né? Por exemplo, esse caso que tu citou internamente, a minha pergunta, onde é que parou? Porque parou, né? Não chegou no lugar onde que tinha que ter chego, né? Até chegou, mas não resolveram de forma efetiva. Teve que expor em Tá. outros Daí a canais, minha. entendeu? Entendi. Daí tu tá com um humano também, né? A minha pergunta é: esse teu processo, ele é passível de automação por completo? Eu Colocando, porque entendo, acontece, assim, eu olhando como usuário, entendo que os dois poderiam ser resolvidos de forma simples, mas teve que chegar numa escala maior para resolver, entendeu? por exemplo, por isso que eu estou dizendo, cara, hoje em dia, por exemplo, é simples, né? Então, vocês hoje, por exemplo, hoje o que eu entendo? Vocês têm volume de informações aí, né? Então, um teste que a gente poderia fazer é ver se a gente conseguiria aplicar um modelo de treinamento de AI para que ela resolvesse esse caso automaticamente. Entendeu? Tem que testar. Por exemplo, a gente tem diversos exemplos de AI. Então, daí tu liga o teu chatbot com inteligência, mas não só do lado do chatbot, mas do outro lado para solucionar o problema de fato. Executar as ações que precisam ser feitas nos processos internos da tua empresa para que o problema se resolva. Entende? O que acontece? A gente bota a culpa no chat, né? Pô, não funcionou o chat. E de fato, para o usuário final, aquele chat foi né? Não vou usar as palavras aqui, mas não quer dizer que foi ele o culpado, na realidade teve um processo interno. Então o que a gente está falando aqui? É que não adianta a gente pensar só no chatbot mesmo, colocar inteligência nele, tem que colocar inteligência em todo o teu processo. Eu recomendaria que esse processo fosse mapeado, identificado, não todas as ações, porque tipo assim, por exemplo, digamos que a gente vai colocar um robô para automatizar, ele não vai automatizar tudo, ele vai automatizar tudo que cair neste perfil de resolução, tu entende? Um outro dia tu evoluiu, tu vai ter um outro perfil que o robô não vai conseguir fazer. Beleza, daí a gente evolui o robô e cria outro perfil para ele. Entendeu? Mas para te entregar o todo, entendeu? E não só a parte, porque assim, cara, não adianta do lado tu colocar inteligência e tu ter vários outros pontos falhos no meio do processo, tu entende? Sim, sim, Não sei se correto. concorda comigo, né? Nesse teu caso, cara, eu entendo que assim, esse teu caso ali, eu entendo que a gente teria que avaliar uma automação completa, da origem até o destino. Não, perfeito, Luciano. Resumindo, Obrigado. Obrigado. né? Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, então. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Rocha, obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí conosco. E dizer para ficarem ligados nas nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando novos eventos online para vocês se atualizarem. Então,
É isso, um bom dia.